Ao longo das últimas décadas, poucos relatos despertaram tanta inquietação quanto os associados à figura conhecida como Samara Morgan. Descrita em registros fragmentados, arquivos incompletos e testemunhos indiretos, muitas vezes divergentes entre si, sua existência é frequentemente ligada a um artefato audiovisual de origem incerta, uma gravação cuja procedência nunca foi oficialmente determinada. Segundo os relatos, esse material não apenas exibe imagens desconexas e perturbadoras, mas parece desencadear uma cadeia de eventos subjetivos e progressivos, cujos efeitos são descritos como difíceis de explicar dentro de parâmetros convencionais. Há indícios, ainda que não verificados, de que versões rudimentares dessa gravação possam ter circulado antes da era digital, adaptando-se a diferentes formatos ao longo do tempo, de mídias analógicas até suportes mais recentes. Essa capacidade de persistência ao longo das décadas levanta hipóteses inquietantes sobre a natureza do fenômeno, sugerindo que não se trata apenas de um conteúdo estático, mas de algo que se propaga e se reformula conforme o meio. Embora muitos tratem o caso como ficção amplamente difundida pelo filme O Chamado, há quem sustente que a obra apenas dramatiza eventos muito mais antigos e obscuros, possivelmente baseados em relatos anteriores à sua popularização. Pesquisadores independentes e entusiastas do tema apontam para padrões recorrentes em narrativas orais e registros não oficiais, nos quais uma figura com características semelhantes à de Samara aparece associada a experiências sensoriais incomuns, especialmente envolvendo imagens, reflexos e dispositivos de captura visual. Nesse contexto, a linha entre construção cultural e possível fenômeno real torna-se difusa. O que se apresenta, à primeira vista, como uma história de ficção, revela camadas mais profundas quando analisado sob a ótica de recorrência, impacto psicológico coletivo e persistência narrativa, elementos que, combinados, mantêm o caso de Samara Morgan ativo no imaginário contemporâneo e cercado por uma aura de inquietação que resiste ao tempo. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. De acordo com os relatos mais recorrentes, a figura conhecida como Samara Morgan teria sido uma criança marcada por comportamentos atípicos e por uma presença considerada perturbadora por aqueles ao seu redor. Registros fragmentados descrevem episódios de isolamento social, dificuldade de interação e reações emocionais desproporcionais ao ambiente. Documentos não verificados sugerem que ela possuía uma forma incomum de influenciar o meio à sua volta, especialmente através de imagens mentais intensas e pensamentos intrusivos que, segundo testemunhas, pareciam transbordar para outras pessoas. Em vida, esses episódios foram interpretados como distúrbios psicológicos severos. No entanto, alguns relatos descrevem experiências sensoriais compartilhadas, como visões semelhantes entre indivíduos distintos que desafiam explicações estritamente clínicas. Há também menções a ocorrências ambientais incomuns associadas à sua presença, interferências em aparelhos eletrônicos, registros fotográficos distorcidos e padrões repetitivos em gravações visuais. Embora tais evidências nunca tenham sido validadas por investigações formais, a recorrência desses elementos em diferentes narrativas contribui para a construção de um perfil que ultrapassa o campo do comportamento humano convencional e adentra uma zona limítrofe entre percepção e fenômeno. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. O ponto central de sua trajetória
está ligado ao suposto registro em vídeo que circula de maneira clandestina, frequentemente associado à obra O Chamado. Aqueles que afirmam ter tido contato com a gravação descrevem uma sequência desconexa de imagens, ruídos visuais, paisagens distorcidas, enquadramentos abruptos e símbolos sem significado aparente. Alguns relatos sugerem que a estrutura do conteúdo não segue lógica narrativa, mas sim uma organização quase intuitiva, como se fosse projetada para provocar desconforto cognitivo. Após a exposição, surgiriam manifestações progressivas, ansiedade intensa, sensação persistente de observação, hipervigilância e episódios de insônia acompanhados por sonhos vívidos e recorrentes, em um intervalo de dias, frequentemente descrito com precisão inquietante. Ocorreria uma manifestação final, associada à figura de Samara. Testemunhos relatam aparições vinculadas a superfícies refletivas, telas desligadas ou dispositivos eletrônicos, como se houvesse uma transição entre o conteúdo exibido e o ambiente físico. Esse elemento, em particular, reforça a hipótese de que o fenômeno estaria intrinsecamente ligado à imagem como meio de propagação, utilizando a percepção visual como vetor principal. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. Apesar da ausência de comprovação científica, o padrão consistente dos depoimentos levanta questionamentos relevantes. Especialistas em comportamento humano e neurociência apontam para a possibilidade de efeitos psicossomáticos amplificados por sugestão, medo coletivo e expectativa induzida, mecanismos conhecidos por gerar sintomas reais a partir de estímulos simbólicos. Ainda assim, a uniformidade de certos detalhes entre relatos independentes e a persistência da narrativa ao longo do tempo, atravessando gerações, culturas e diferentes meios tecnológicos, indicam que há elementos culturais profundamente enraizados que sustentam a lenda. Nesse contexto, o caso de Samara Morgan se estabelece em uma zona de ambiguidade. Ao mesmo tempo em que pode ser interpretado como um fenômeno psicológico coletivo altamente sofisticado, também apresenta características narrativas que desafiam explicações lineares, mantendo-se como um dos relatos mais inquietantes já registrados na interseção entre mídia, percepção e medo. Seja como uma entidade real, um fenômeno psicológico coletivo ou uma construção simbólica do medo moderno, a figura de Samara Morgan permanece como um dos relatos mais perturbadores da cultura contemporânea. Sua história transcende o cinema, ainda que amplamente difundida por O Chamado, e se instala em um território incerto, onde percepção, memória e imaginação se entrelaçam de forma quase indissociável. Nesse espaço, o que é visto, lembrado ou sugerido passa a ter peso semelhante ao que é, de fato, comprovado. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. A permanência desse relato ao longo do tempo revela algo mais profundo do que uma simples narrativa de horror. Trata-se de um fenômeno que se adapta às transformações tecnológicas e culturais, migrando de relatos orais para registros audiovisuais e, mais recentemente, para o imaginário digital coletivo. Essa capacidade de reinvenção mantém a história ativa, constantemente reinterpretada por diferentes gerações, mas preservando seus elementos centrais, a imagem, a transmissão e a sensação de inevitabilidade. Do ponto de vista analítico,
A recorrência de padrões nos testemunhos sugere que o impacto da história vai além do entretenimento, tocando mecanismos fundamentais da mente humana, como o medo do desconhecido, a vulnerabilidade diante do que não se pode controlar e a influência de estímulos visuais na construção da realidade subjetiva. Ainda assim, mesmo diante de explicações racionais, permanece uma lacuna difícil de preencher: a intensidade com que certos indivíduos afirmam ter vivenciado experiências associadas a essa narrativa. No fim, talvez a questão mais inquietante não seja se Samara existiu, mas por que tantas pessoas, ao entrarem em contato com sua história, relatam a mesma sensação persistente, a de que, em algum nível, ela nunca deixou de observar. E talvez seja justamente essa dúvida, silenciosa e contínua, que sustenta sua presença, não como algo que se prova, mas como algo que se sente, mesmo quando não há nada visível diante dos olhos. E assim, mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.